pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o livre-arbítrio, né? Em relação ao casamento e o sentido da vida, né? A nossa caminhada. E isso é muito importante, né, pessoal? A gente procurar entender, se inteirar um pouco, né, das coisas carnais da terra qual nós fazemos parte, né? Esse mundo físico, né? Então, pessoal, hoje o tema será esse. A gente vai falar um pouquinho, não vamos tomar muito tempo, mas é importante a gente ter o conhecimento, né? Então, um pouquinho de cada vez a gente vai falando sobre vários assuntos, tá? Então, bora lá, vamos fazer uma reflexão rápida aí, né? Vamos falar. E eu vou deixar escrito os versículos bíblicos referentes, assim, que está na Bíblia, para vocês se inteirar um pouquinho, na descrição do vídeo, para que o nosso vídeo não fique tão longo, né? Porque são vários versículos aí, tá bom? Então fica até melhor para você depois procurar na tua Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o Senhor diz na palavra que Ele nos deixa livre, né? Para escolher o nosso caminho, né? E a gente, como ser humano, a gente tem a reflexão do bem e do mal, né? Qual o caminho que devemos seguir? O que devemos fazer, né? Então, a gente tem essa concepção do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é o mal, né? Na nossa vida. Então, pessoal, essa caminhada qual nós temos são feitas de escolhas, né? E muitas vezes a gente não tem essa concepção das nossas atitudes, dos nossos atos que vão pesar lá na frente. A gente sabe que tudo que você planta, você vai ter que colher, a lei da terra, né? Então, a gente tem que vigiar o que fazemos, o que desejamos, o que plantamos, né? Esse longo dessa caminhada que nós temos aqui na terra, esses anos de vida que nós temos aqui para aprender, para crescer, para amadurecer, né? Obter conhecimento. Que aqui nós estamos em constância de busca de respostas, né? Então a gente tem que ter essa concepção que nós somos livres, Deus nos dá esse livre arbítrio para escolhermos o que vamos fazer. Mas lembrando sempre do amor e do temor de Deus na nossa vida. Lembrando sempre que nessa caminhada, aquelas atitudes que eu vou ter, as escolhas que eu vou fazer, vai ter um peso, vai ter uma consequência, a lei da ação e reação. Eu tenho que estar preparada para as minhas escolhas, porque ela vai ter o lado bom, mas também vai ter o lado ruim, né? E eu tô preparada para isso? Eu vou suportar? Então a gente tem que parar e analisar e refletir. Não tome uma posição ou faça algo sem você parar e refletir. Tenha paciência. É importante a gente analisar as questões e ver se ao longo do prazo aquilo vai ser bom ou ruim. E se eu vou suportar dar conta de chegar até o final da minha escolha. Então é muito importante. Exemplo básico que eu quero falar para vocês sobre isso, sobre o casamento. Na Bíblia, se você começa a ler, você vê que o Senhor diz que antes de ficar só, né, do que você, como diz, se apaixonar, se casar, né, porque é difícil, né, ele sabe que o casamento é complicado, é difícil. Então, antes só, né, mas eu fiz a escolha, vamos lá, e eu vou me casar, né, eu vou arrumar alguém para fazer como companheiro ou companheira, né, no longo da vida. E aí você tem que analisar se você está preparado para suportar esse casamento, né? Porque por mais que você namore, por mais que você tenha um tempo de vida junto com essa pessoa, quando a gente está em quatro paredes, muda, né?
E aí a personalidade mesmo daquela pessoa vai fluir, né? Muitas vezes a gente não suporta o fardo, né? Perante os olhos de Deus, ele abomina o divórcio, né? Ele não nos dá essa chance de divórcio, mas ele dá essa brecha, né? Porque ele sabe que somos carnes, né? Não somos espirituais, né? Somos ainda carnais, temos o enfado da carne. Então lá em Moisés, né, foi dada a carta de divórcio, devido à dureza do coração do ser humano. Já lá no começo foi dada essa carta de divórcio. E hoje, nos dias atuais do qual nós nos encontramos, pessoal, mudou tanto, né? E para pior. A pessoa faz um contrato para casar, né? Já não tem mais aquele afeto, aquele amor, aquele carinho, já pensa em casar e separar, já pensa na separação. E antigamente, um pouco mais aí, vamos por uns 30, 40, 50 anos atrás, ainda se pensava em morrer até, né, chegar até o fim do casamento com a morte, né, não se separar. Hoje já é difícil você ouvir alguém dizer isso, né? Ah, não tá bom, eu vou separar. Mas e diante de Deus? Como nós vamos ficar? Deus se agrada? Então nós temos que entender que eu escolhi. Deus me deixou livre para escolher. Eu podia ter ficado sozinha, né? Mas eu escolhi casar. Então, assim, eu fiz uma escolha, o qual, olhando pelo lado espiritual, nossa vida é determinada, ela é traçada, né? Quando nós fazemos uma escolha, por exemplo, de casamento, é traçado linhas na nossa vida, porque são duas vidas em uma só. Se tornamos uma só carne. Então essa caminhada vai ser determinada diante de Deus como eu e o meu cônjuge, né? E aí também é determinado, vou dar um exemplo para vocês, que isso é muito importante, por isso que eu quero enfatizar isso, por exemplo, dos filhos. Então eu tenho uma quantia exata, determinada por Deus, de filhos, né? Que vai ser me entregue. Mas a gente tem que ter a concepção que esses filhos, ele foi colocado na minha linha e na linha do meu esposo como eu sendo a mãe desse filho que será gerado, e ele, o meu cônjuge, como o pai desse filho ser gerado. Se eu mudar no longo da caminhada, eu desistir do meu casamento, eu me divorciar, né, me separar, o que vai acontecer, pessoal? Esse filho não vai nascer, porque ele era determinado para vir comigo e com o meu esposo. Então ele vai ser interrompido, essa linha vai ser quebrada, vai ser apagada, e essa criança não vai nascer, né? Eu posso ter outros filhos, meu marido pode ter outros filhos com outra esposa, assim como eu com outro esposo, mas essa vida era minha e dele. Então essa vida será interrompida. Aí vamos lá para frente, no tempo do julgamento, né? O tempo que abrirá o livro da vida, não é? Lá, como diz, lá no final da nossa vida, quando morrermos, nós sim temos a consciência do julgamento, né? É bíblico. As nossas atitudes, né? Os nossos... Daqui a gente não vai levar nada, a gente não leva nem a roupa do corpo. Aqui a gente só vai levar as boas ações, o amor, aquilo que você fez, não é? Então a sua mão vai estar cheia ou vazia. É só isso que a gente vai levar. As nossas atitudes, os nossos sentimentos, o que nós praticamos aqui, as nossas ações. E a gente vê então que vai ser sim apresentado isso para nós, o que eu fiz, como eu agi, quem eu fui, né? Vai ter os questionamentos. E esta vida, nós temos que ter essa concepção, pessoal, né? Porque o Senhor tem revelado as coisas profundas, tem mostrado coisas que muitas vezes a gente acha que é mentira, a gente não leva em consideração, mas eu gostaria que você refletisse sobre esta palavra hoje. Esse filho que foi interrompido de nascer, que era meu e do meu esposo por causa do divórcio,
ele vai se apresentar a mim, né? Ou a ele. E vai ser posto na balança, porque é uma vida. O sangue dessa criança que foi interrompida, ela vai pesar, né? Então eu digo, pessoal, porque eu tenho plena convicção, não tenho um pingo de dúvida, que nós, antes de descermos, antes de sermos gerados no ventre, nos é dada a escolha de vir ou não. Nos é mostrado como é a nossa vida aqui. E a gente escolhe se quer descer ou se não quer descer, né? Deus tem os propósitos, Deus tem os mantos, os mistérios com cada um de nós, como nós já falamos. Mas muitas das vezes nós queremos participar desta vida terrestre, né? Desta vida humana, carnal. Temos missões, né? E muitas vezes nos é tirada essa oportunidade, porque nós temos que entender que quando é interrompida, né, essa descida, porque o pai e a mãe já não estão juntos mais, e eles tinham sido cônjuges, né, essa pessoa, esse ser que ia descer, que ia ter uma vida aqui, ela não vai mais descer, né? Porque ela foi determinada para mim e para o meu esposo. Então ela não descerá mais. Então nós temos que estar preparados. Será que nós vamos suportar o peso? As nossas atitudes, pessoal, tem um lado bom e um lado ruim. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês entenderem esse lado bom e o lado ruim. Não é que Deus pesa a mão sobre nós, não é que Deus nos oprime, porque Deus não é isso. Deus é amor. Deus é fé, Deus é esperança, né? É força, é luz. E vamos supor, uma mulher quando ela quer ter filho, nós temos a alegria de poder gerar uma vida. Mas, quando nós nos decidimos a abrir a madre e deixar que venha um filho, a gente sabe que o corpo da mulher muda. Vocês sabem disso. Então, vamos supor, você tem a bênção de ser mãe, você tem a bênção de gerar uma vida, né? Mas você sabe que vai ter um peso. E qual é o peso? Seu corpo vai ficar diferente. Não vai ser igual quando você era solteira, quando você não tinha filhos ainda. Então, seu corpo vai mudar. Você está preparada para o teu corpo mudar? E muitas mulheres entram em depressão, muitas mulheres, né, ficam deprimidas de ver que o corpo mudou, né? Quando a gente tem uma condição financeira, você vai com certeza fazer uma plástica, você vai deixar seu corpo bonito novamente, né? Mas quando você não tem essa condição financeira, o teu corpo vai mudar, não vai ser como antes. E nós temos que estar preparados para isso. Então, existe uma ação e uma reação. É isso que nós temos que entender. Então, hoje, pessoal, nessa palavra, eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão sobre isso que nós falamos, sobre o livre-arbítrio, sobre o casamento, né? O casamento, pessoal, eu vejo ele da seguinte forma, né? A gente tem que casar com aquela pessoa que você realmente ama, que você respeita, que você tem um carinho, né? E que você realmente está disposta a trilhar uma vida com essa pessoa, né? Agora, existe casos de espancamento, né? Outros vivem, infelizmente, no vício, seja de álcool, de drogas, né? De prostituição. Então, nós temos que ver bem aonde que nós estamos pisando, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Porque a gente sabe que existe o pecado e nós vamos pecar. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, passar em cima, né? Deus entende todas as coisas. Por isso que Jesus veio na forma de carne, né? Para que ele passasse pelas nossas provações, pelas nossas questões emocionais e entendesse como é, né, a realidade nossa aqui. Então, eu sei que
Há casos que realmente não tem como você permanecer com teu esposo ou com a tua esposa, né? Então Deus também entende, mas a gente deve vigiar, né? Então hoje a palavra que eu quero deixar para vocês é para vocês orar, para vocês buscar, olhar para frente, porque Deus ele tem um olho de águia, né? Deus olha para frente daquilo que nós vivemos hoje, ele olha lá adiante. E você também tem que começar a ver, vigiar e olhar adiante de você. Pensa, reflete, espera em Deus, né? Vê se é isso mesmo que você quer para a tua vida. Não pega a prova. Nós somos muito acostumados a pegar aquilo que não nos pertence. Muitas vezes é necessário quebrar o orgulho, né? Muitas vezes é necessário a gente fazer uma varredura em nós mesmos, nos quebrar, né, diante do Senhor e procurar entender. Busca entendimento. É necessário, pessoal, vocês buscarem o entendimento. Não acho que as coisas de Deus é de qualquer jeito, porque não é. Tudo existe um peso, uma medida, um plano, né? A gente tem que entender que as coisas não são aleatórias. O Senhor diz na palavra que o querer dele não é o nosso. E a gente começa a pagar preço e não entende por quê, né? Tantas coisas que existem na nossa vida, na nossa caminhada, né? São tantos caminhos que temos adiante de nós. Eu sei que é difícil as escolhas, mas é necessária reflexão, é necessário temor a Deus, a você refletir se aquilo é bom para você ou não, se Deus se agrada das suas atitudes. Em primeiro plano, temos que temer a Deus. Será que Deus se agrada daquilo que eu vou fazer, o que eu estou fazendo? Aonde eu ponhei meu pé, aonde eu coloquei minhas mãos? Porque dependendo do que eu peguei, da onde eu pisei, muitas vezes eu não vou suportar, mas eu tenho que entender que a escolha foi minha. Eu tenho que entender que eu tive uma ação e vai existir uma reação, tanto boa quanto ruim. Mas eu tenho que estar preparada para as duas reações. Eu tenho que suportar, né? O Senhor diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Mas eu tenho que entender que eu escolhi. Não foi que Deus me obrigou a fazer algo. Não foi ninguém que me obrigou. Eu quis. E quando eu quero, eu tenho que estar preparada para as consequências. Sejam elas boas ou não. Existem caminhos, pessoal, que não vai ter volta. Vai te machucar tanto, vai te espinhar tanto que você não vai suportar. Não é? A gente se machuca pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Então reflete bem hoje, né? Essa palavra eu vou deixar como uma reflexão dos nossos atos, do nosso querer, né? A gente tem que entender até onde eu posso colocar as minhas mãos, até onde eu posso ir. Tudo, pessoal, tem que ser determinado diante de Deus. Eu tenho que, em primeiro lugar, né, pensar. Eu não posso agir aleatoriamente. Isso não existe. Isso é coisa do inimigo te enganando, colocando banquetes, né? Aquele caminho fácil, sem espinhos, aquele caminho, né, lindo, maravilhoso, largo, porque a palavra de Deus é bem reta. O caminho de Deus não é fácil. Seguir por esse caminho, muitas vezes, espinha. Olha o Calvário de Jesus, o que ele teve que passar por amor a nós, para que nós pudéssemos obter a salvação. Não foi fácil. Eu tenho certeza, que nenhum ser humano suportaria um pouquinho, a pontinha do dedo daquilo que Jesus passou. Calúnias, difamação, perseguição, até chegar ao ponto de ser morto, né? Então, nós, seres humanos, não suportaríamos isso. Então, pessoal, eu vou deixar essa palavra no coração de vocês, que vocês possam refletir as suas atitudes, o seu caminhar, né? Aquilo que você quer para a tua vida vai te fazer bem lá na frente, vai agradar ao Senhor. Que quando a gente tem fé, quando a gente crê, a gente tem que pensar se a gente vai agradar realmente a Deus, né? Então é importante.
Então eu deixo essa palavra, que seja bênção na tua vida, que seja um ponto de reflexão na tua vida, que você possa encontrar o teu caminho, que você possa encontrar aquela pessoa que te ame, que te faça feliz, né? Que te dê amor, que retribua o teu carinho, que retribua as tuas ações. Que Deus venha abençoar você poderosamente no dia de hoje, venha abençoar teu lar, tua família, teus entes queridos, teus filhos. Que Deus te capacite na sabedoria, no entendimento e abra a tua visão a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, um beijo no coração, fiquem todos com Deus.